Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. O interior da Bahia é um território de belezas brutas, onde o sol castiga a terra até que ela sangre em fendas profundas. Ali, o cenário não é apenas árido, ele parece ter sido congelado por uma força que desafia as leis da biologia e da física. Por trás das cercas de arame farpado, que hoje estão retorcidas e oxidadas como se tivessem sido queimadas por um fogo invisível, reside uma guarda silenciosa. Lembranças secas e quebradiças que arranham o solo a cada rajada de vento, produzindo um som que lembra garras de uma fera faminta, raspando a porta de um quarto. Aquele solo está saturado e embriagado de memórias traumáticas e fluidos que a terra se recusou a absorver. É um lugar onde o passado não está morto. Ele está apenas esperando o momento certo para se levantar e reivindicar algo que ainda lhe é devido por direito de sangue. Arnaldo Nogueira não era um homem mau por natureza, mas era um homem moldado pela dureza implacável de uma vida que nunca lhe deu nada sem antes cobrar em dobro através do cansaço. Suas mãos não eram apenas calejadas, eram sucadas como a própria terra que ele tentava dominar com cicatrizes que contavam a história de décadas de luta contra as pragas, a política local e as secas impiedosas que ano após ano dizimavam seus sonhos como se fossem palha seca. Seus olhos, que na juventude brilhavam com a promessa de uma linhagem forte, haviam se tornado fossas de amargura, perdendo o brilho para uma névoa de exaustão. A fome de prosperidade que crescia dentro dele não era apenas por dinheiro,
Era uma fome de dignidade, uma necessidade visceral de provar ao destino que ele não seria derrotado pela miséria. Contudo, essa fome tornou-se maior que qualquer resquício de temor a Deus ou respeito ao sagrado. Foi uma noite de desespero absoluto. Sob um céu sem estrelas que parecia sufocar a fazenda, que o limite de Arnaldo foi rompido. As dívidas batiam à sua porta com a força de marretadas. Os credores circulavam a propriedade como urubus e a terra sob seus pés estava tão rachada e morta quanto sua própria esperança. Naquela madrugada, o silêncio do sertão foi interrompido por algo que não era o vento. No canto mais profundo e escuro do celeiro, um lugar onde nem a luz da lua mais forte ousava penetrar, Arnaldo ouviu o primeiro chamado. Não era um som audível pelos ouvidos, mas uma vibração que reverberava na base do seu crânio. Ali, entre as sombras que pareciam se descolar das paredes, uma presença começou a se materializar. Não possuía a forma definida de um homem, nem a silhueta reconhecível de um animal. Era algo intermediário, um rumor que ganhava contorno físico, uma massa de escuridão densa que exalava um frio impossível. A voz que emanou daquela entidade tinha a textura de couro velho sendo arrastado sobre pedras. Uma fala arranhada que parecia vir de séculos de desuso. Quando os olhos daquela coisa se abriram, Arnaldo viu a cor de cinzas quentes, brasas moribundas que guardavam um calor maligno e antigo. A proposta foi lançada no ar como um veneno doce, uma abundância incalculável colheitas que cresceriam verdes e viçosas, mesmo no ápice da pior seca gado que se multiplicaria com uma velocidade mágica e uma riqueza que faria o nome do Zé Nogueira ser reverenciado em todo o estado. Era um milagre que ele pediu aos céus, mas que estava sendo entregue pelo abismo. O preço, entretanto, não foi dito em moedas ou terras. Ele estava oculto entre linhas de sombras, e um contrato silencioso onde a cláusula principal era um juramento selado não com papel ou tinta, mas com um aço do destino cravado diretamente no coração da linhagem Nogueira. Dominado pela híbris, pela arrogância dos desesperados, Arnaldo aceitou. Ele convenceu a si mesmo de que, quando chegasse a hora de pagar, ele seria esperto o suficiente para enganar o desconhecido, ou que qualquer tributo seria pequeno perto da glória de ver seus filhos vivendo como reis. Mal sabia ele que entidades daquela estirpe não aceitam migalhas. Naquele exato instante, o pacto foi firmado com um aperto de mãos invisível que gelou o sangue de Arnaldo para sempre. O ar da fazenda, antes seco e empoeirado, mudou instantaneamente, tornou-se denso, pesado e estranhamente doce, carregado com um cheiro de frutas excessivamente maduras, menos aquele odor que beira a podridão, e que servia para camuflar, de forma sinistra, o cheiro metálico e persistente de sangue que agora impregnava o solo. O destino daquela família estava traçado, e a primeira semente da maldição acabava de ser plantada em um solo que nunca mais conheceria o descanso. A prosperidade não apenas visitou a fazenda Nogueira, ela a invadiu com uma força avassaladora, como uma enchente que transborda em pleno deserto. Em poucos meses, o que era uma terra estéril e esbranquiçada pelo sol transforma-se em um oásis de opulência que desafiava a lógica da botânica e do clima sertanejo. Enquanto as fazendas vizinhas ainda amargavam a poeira, os campos dos Nogueira ostentavam um verde tão profundo que parecia quase negro sob a luz do luar. As espigas de milho cresciam maiores que o braço de um homem adulto, e os frutos das árvores eram tão pesados e suculentos que os galhos se curvavam até tocar o chão, como se estivessem prestando reverência a uma força oculta. Essa riqueza súbita atraía olhares de toda a região, uma mistura tóxica de inveja ardente e um temor supersticioso que fazia os tropeiros evitarem acampar perto das cercas da propriedade. Mas por trás dos portões de madeira nobre e do alpendre agora luxuoso, a realidade era uma tapeçaria que se desfiava em horror. A cada safra recorde, a cada colheita que enchia os celeiros até o teto, algo vital se perdia nas sombras dos galpões. A cobrança começou de forma sutil, quase imperceptível. Primeiro, foram os cães de guarda e os animais de estimação. Eles simplesmente paravam de latir e na manhã seguinte desapareciam sem deixar pegadas. Nem marcas de luta, apenas um vazio gelado onde antes dormiam. Depois, o horror escalou. O boi reprodutor mais valioso da fazenda, um animal de quase 1 tonelada que era o orgulho de Arnaldo, sumiu de dentro de um curral trancado por correntes. No lugar onde o animal deveria estar, não havia sangue, apenas uma geada fina cobrindo o feno. Mesmo numa noite de calor senegalês,
um rastro de frio absoluto onde deveria pulsar o calor da vida. O medo então parou de rondar as cercas e entrou na casa, brotando como erva daninha no coração da família. O ponto de ruptura aconteceu quando Tago, o filho caçula, cuja curiosidade ainda não havia sido domada pelo peso da fazenda, decidiu explorar o porão que Arnaldo mantinha sempre trancado. Lá embaixo, em meio ao cheiro de terra úmida e mofo, ele encontrou algo que mudaria sua mente para sempre. Um círculo perfeito riscado no cimento bruto. E no centro dele, uma caixa de madeira escura enterrada pela metade. Ao desenterrá-la, Tago sentiu um calor febril emanar da madeira. A caixa era gravada com símbolos que pareciam se contorcer como vermes. Gravuras tão profanas que faziam os olhos do rapaz arderem e lacrimejarem. Dentro repousava um amuleto corroído, pelo que parecia ser ácido, e um bilhete de pergaminho amarelado. As letras não eram escritas com tinta comum. Elas pareciam pulsar com um brilho escarlate, formando a frase que selaria o destino de todos. Um sangue por cada colheita. A partir daquele momento, o aviso tornou-se irrevogável. A fartura, que antes era motivo de orgulho, agora exibia seu rosto cobrador em cada canto da residência. A presença manifestava-se de formas cada vez mais invasivas, nos reflexos dos espelhos onde Tago via vultos parados logo atrás de seus ombros e nos sussurros que emanavam de dentro das paredes de alvenaria, como se a própria casa tivesse desenvolvido cordas vocais para repetir os termos do contrato. A mãe, Célia, outrora uma mulher de fé inabalável, começou a definhar. Ela passava as noites em claro, alegando ouvir vozes que falavam em idiomas mortos, dialetos guturais que pareciam vir de antes da criação do homem. O horror tornou-se físico, quando manchas de necrose semelhantes à gangrena começaram a aparecer, inexplicavelmente, nas roupas da família, menos tecidos novos que apodreciam em minutos, como se o tempo tivesse acelerando e colapsando dentro daquela casa. E o sinal mais aterrador era a pontualidade do mal. Todos os relógios da propriedade, dos de pulso aos carrilhões de parede, travavam em um uníssono maldito exatamente às 3h15 da madrugada. Era 1 minuto do silêncio absoluto, o momento em que a respiração da fazenda parava e a alma dos Nogueira era entregue, pedaço por pedaço, ao seu verdadeiro e sinistro proprietário. Quando a sombra finalmente decidiu revelar a extensão do seu verdadeiro apetite, ela não o fez com o alarde de trovões ou o impacto de tempestades. Ela veio com uma crueldade silenciosa, operando com a sutileza de uma marcha de formigas, devorando uma carcaça no meio do pasto. Uma erosão lenta, constante e imparável de tudo o que era humano na fazenda Nogueira. Tago, o caçula, foi o primeiro a ser marcado pelo selo do abismo. A degradação começou em sua percepção. Para o resto da família ele parecia apenas pálido, mas para si mesmo, Tago estava se tornando um estranho. Sempre que passava diante dos espelhos da casa ou das superfícies polidas da prataria, ele não enxergava mais as feições que herdara da mãe. Em seu lugar, refletia-se uma criatura de anatomia impossível, com olhos que não eram globos oculares, mas fossas abissais, que pareciam sugar a luz do ambiente. E um sorriso que não passava de uma fenda úmida e escura, transbordando uma maldade tão antiga quanto o próprio solo. Arnaldo, ao ver o filho definhar em pesadelos lúcidos, foi consumido por uma culpa que corroía suas entranhas como ácido. O terror de perder sua linhagem superou sua vergonha, e ele tentou, em um ato de desespero tardio, buscar refúgio no sagrado. Ele trouxe padres e benzedores de vilarejos distantes, homens que carregavam crucifixos de ferro e bíblias gastas pelo uso. No entanto, a maldição já havia criado uma redoma em torno da propriedade. No momento em que os clérigos cruzavam a porteira principal, uma náusea espiritual os atingia. As velas abençoadas que deveriam iluminar o caminho fosqueavam e se apagavam com um sopro gélido que não vinha do exterior, enquanto um cheiro insuportável de enxofre e carne em decomposição dominava o ar antes, mesmo de qualquer um deles colocar os pés no alpendre. Dentro da casa, a física da fé parecia ter sido revogada. A água benta, aspergida com mãos trêmulas pelos padres, evaporava num chiado violento, antes mesmo de atingir o assoalho, transformando-se em um vapor cinzento que cheirava queimado. As orações
Os salmos e os exorcismos morriam na garganta dos homens de batina. As palavras tornavam-se cinzas na boca, sufocadas por um vento sobrenatural que soprava de dentro das fendas das paredes e das juntas dos móveis, como se a própria estrutura da casa estivesse rindo da tentativa de salvação. Os padres fugiam, pálidos e trêmulos, jurando que Deus não habitava mais aquelas coordenadas. Foi em um desses momentos de colapso, sob o olhar julgador de um velho vigário que se recusava a entrar, que Arnaldo teve um surto de honestidade brutal, em meio a soluços que pareciam arrancar pedaços de sua alma. Ele confessou o teor real do pacto. O estranho daquela noite de seca não queria apenas tributos de terra ou gado. Ele havia pedido o que fosse mais estimado pela família no fim de cada ciclo. Na sua arrogância e cegueira, Arnaldo acreditou que a entidade se satisfaria com a vida de animais premiados ou com o ouro das colheitas. Mas a sombra possuía uma inteligência faminta. Ela não tinha interesse em carne bruta ou metais preciosos. Ela tinha fome de futuro. Ela queria o que havia de mais caro na existência de Arnaldo: a continuidade do seu nome. O sacrifício exigido para manter o verde dos campos era a vida e a alma dos seus filhos, menos a única luz que ainda restava, naquele vale de trevas e ambição desmedida. O preço da riqueza não era o que Arnaldo possuía, mas o que ele ainda viria a ser. A noite do acerto final não começou com tempestades ou presságios barulhentos. Ela se instalou com um silêncio tão absoluto e antinatural que parecia ter vindo de um vácuo no espaço. Era um silêncio denso, uma ausência de som tão profunda que os habitantes da fazenda podiam ouvir o próprio sangue pulsando nas têmporas, e de forma aterrorizante. Pareciam captar o som rastejante do crescimento das raízes sob a terra, como se a maldição estivesse esticando seus dedos por baixo do solo. Toda a natureza ao redor da fazenda Nogueira parecia estar prendendo a respiração às árvores paralisadas. Sem o menor balanço de folha, os animais escondidos em buracos, cientes de que o dono do mundo invisível havia vindo buscar sua parte. O ar tornou-se rarefeito, saturado de uma eletricidade estática que fazia a pele formigar e a mente vacilar na borda da loucura. No centro da sala principal, a sombra que Arnaldo conhecera no celeiro começou a se desprender das paredes, ganhando uma tridimensionalidade pavorosa. Em um truque cruel de reflexo e tortura psicológica, a entidade não se mostrou como um monstro de chifres, mas assumiu as feições exatas de Tago. A imagem era perturbadora, o rosto do filho caçula, mas com uma expressão de vazio absoluto, olhos que eram poços de piche e uma voz que saía de seus lábios como o som de pergaminho sendo rasgado. Arnaldo, reduzido a um trapo humano, Jeiogusei, de joelhos sobre o assoalho de madeira nobre, as mãos trêmulas estendidas em súplica, ele chorava lágrimas de puro desespero, oferecendo sua própria alma, sua carne e cada segundo que lhe restava de vida em troca da salvação do filho. Ele implorava para que a entidade o levasse e deixasse a linhagem em paz, tentando inutilmente renegociar um contrato que já estava selado com o destino. A resposta veio com uma frieza que congelou o ar ao redor. A voz de coro saindo da boca distorcida, que imitava a de Tago, decretou que o ciclo não aceitava substituições de última hora. A safra precisava ser alimentada com o que havia de mais vital para que a fome do abismo tivesse um momento de paz. Naquele instante, o chão do porão, onde a caixa estava enterrada, emitiu um estrondo surdo que fez toda a estrutura da casa gemer, o cimento e a terra se abrirem em uma fenda abissal, uma rachadura que exalava um odor nauseante de ferro oxidado, sangue seco e lenha queimada em fogueiras antigas. Do fundo dessa fenda, um vento ascendente começou a sugar a realidade. Vizinhos que moravam a quilômetros de distância juraram em depoimentos posteriores que naquela noite ouviram algo que nunca esqueceriam: uma risada infantil, cristalina e maligna, que cortava o ar com a precisão e o som de uma foice ceifando o trigo. Logo em seguida, a casa dos Nogueira foi envolvida por chamas impossíveis. Não eram chamas vermelhas ou laranjas, mas labaredas de um azul gélido e antinatural que não emitiam calor, mas sugavam a temperatura de tudo ao redor. A madeira não queimava de forma comum. Ela se desintegrava em uma fuligem acinzentada que cheirava a esquecimento. Quando a fumaça estranha finalmente baixou e os primeiros raios de um sol pálido tocaram o vale, a fazenda Nogueira era apenas um esqueleto enegrecido, uma ruína que parecia ter 1000 anos em vez de apenas uma noite. No entanto, no epicentro da destruição, algo permanecia intocado. No meio dos escombros e das cinzas da família que havia sido varrida da existência,
A caixa de madeira escura repousava intacta, sem uma única marca de queimadura. No lugar dos símbolos antigos, uma nova inscrição brilhava na tampa, entalhada por mãos invisíveis. Nova safra, novo nome. A família Nogueira havia sido apagada, mas a terra ao redor das ruínas permanecia verde, exuberante e fértil demais para ser coincidência. O vale agora era um túmulo a céu aberto, mas um túmulo que funcionava como uma armadilha perfeita. Menos um convite silencioso, verde e mortal para o próximo homem ambicioso que acreditasse ser forte o suficiente para dominar as sombras que Arnaldo despertou e que agora esperavam famintas por um novo hospedeiro. Décadas se arrastaram sobre o vale, e o tempo, em sua tentativa vã de curar as feridas do mundo, enviou a vegetação para reclamar as ruínas da fazenda Nogueira. Trepadeiras grossas como serpentes envolveram as colunas carbonizadas e o mato alto tentou esconder as cicatrizes do solo. Mas a maldição das 3 almas não é um fantasma comum que se dissipa com o esquecimento ou com orações. Ela é algo muito mais sofisticado e terrível. É uma economia do medo que se regenera, uma inteligência senciente que berna na terra, esperando pacientemente por uma nova fonte de energia humana. O terreno, apesar de abandonado, exibia uma vitalidade monstruosa. Enquanto a região sofria com as intempéries típicas do sertão, aquele pedaço de chão permanecia inexplicavelmente verde. Um farol de prosperidade aparente que brilhava no meio da desolação. Foi essa fertilidade impossível que atraiu a nova família. Movidos por uma necessidade financeira sufocante e pelo ceticismo moderno que ridiculariza as histórias de povo do interior, eles ignoraram os avisos sussurrados pelos anciãos que ainda cruzavam um sinal ao passar pela porteira. Para o novo proprietário, os relatos sobre os Nogueira eram apenas folclore para assustar forasteiros. Ele viu naquelas terras não um túmulo, mas uma promessa de recomeço, um capital que o tiraria da miséria. No entanto, o solo que ele começou a arar não guardava apenas nutrientes. Ele guardava um contrato que ainda estava em vigor e que aguardava por novas assinaturas. A degradação da normalidade começou através da pureza da filha pequena do casal, uma criança de apenas 6 anos, cuja inocência serviu como condutor, perfeito para a entidade. Não demorou para que o comportamento da menina mudasse de forma perturbadora. Ela passou a ignorar seus brinquedos habituais, para dedicar horas a fio desenhando círculos concêntricos e figuras geométricas complexas no chão de terra e nas paredes da nova casa, menos símbolos que eram réplicas exatas das gravuras que Tago encontrara na caixa de madeira décadas atrás. Quando questionada, ela dizia com uma voz monocórdia que estava apenas escrevendo os nomes dos amigos. Ela falava abertamente sobre 3 crianças que moravam entre os milharais, seres que ela descrevia como tristes e sem rosto, que a visitavam todas as noites para contar histórias sobre o que havia debaixo do porão. O horror atingiu seu ápice na semana da primeira grande colheita da nova família. A fazenda parecia estar em um transe de produtividade. Os frutos das árvores tornaram-se tão doces que chegavam a ser enjoativos, exalando um perfume que atraía nuvens de moscas que não pousavam na fruta, apenas orbitavam em torno delas. Naquela mesma semana, o silêncio que outrora destruiu os Nogueira retornou. Numa noite sem lua, a menina desapareceu de dentro de seu quarto trancado. Não havia sinais de arrombamento, nem pegadas na poeira do lado de fora, nem o menor som de choro. O único rastro deixado foi um desenho final no assoalho da sala, feito com um giz de cera escarlate retratando 3 pequenas silhuetas de mãos dadas em frente ao porão. Abaixo do desenho, em uma caligrafia que não pertencia a uma criança de 6 anos, estava escrito o mantra da condenação: um sangue por cada colheita. A nova família fugiu antes mesmo do amanhecer, deixando para trás pertences e sonhos, mas o estrago já estava consolidado. A fuga deles não quebrou o elo, apenas confirmou a natureza do mecanismo que habita o vale. A semente do mal fora replantada com sucesso, provando que a maldição das 3 almas não busca apenas uma vítima esporádica, mas uma manutenção constante através do tempo. Ela se alimenta da ganância, da necessidade e da arrogância humana, transformando cada novo ocupante em uma peça de um tabuleiro que Arnaldo Nogueira montou, mas que as sombras agora jogam sozinhas, eternamente. O contrato está aberto, a terra continua fértil e o preço, como sempre, permanece sendo a única coisa que o dinheiro jamais poderá comprar. Hoje a propriedade que um dia foi o orgulho dos Nogueira não é mais mencionada em mapas oficiais. Ela se tornou um ponto cego geográfico,
uma mancha de silêncio absoluto no GPS e uma ferida aberta na memória coletiva do interior baiano. Para os locais, aquele vale não é apenas terra abandonada, é um território soberano das sombras onde as leis da física e da razão parecem sofrer uma distorção maligna. Investigadores de fenômenos estranhos e parapsicólogos que se aventuraram na região relatam experiências que desafiam qualquer tentativa de explicação lógica. Documentaristas urbanos equipados com tecnologia de ponta, câmeras térmicas e microfones de alta sensibilidade entraram no vale esperando encontrar apenas ruínas e lendas, mas saíram de lá com as mentes estilhaçadas. Eles captaram áudios subaquáticos e terrestres de respirações rítmicas e pesadas vindas de debaixo da terra, como se o solo fosse o peito de uma criatura gigantesca em sono profundo. Em suas filmagens noturnas sob a luz pálida da lua nova, as lentes registraram sombras que se movem de forma independente entre as fileiras de milho seco, vultos que não projetam silhuetas no chão, mas que parecem ser buracos na própria realidade caminhando com uma cadência que imita o passo de 3 crianças de mãos dadas. O que esses pesquisadores começaram a desvendar é uma verdade ainda mais aterradora. A maldição das 3 almas não é apenas um evento sobrenatural aleatório, mas funciona como uma máquina espiritual programada, uma engrenagem metafísica que pede tributo constante. Ela parece se ativar sempre que alguém tenta prosperar naquele solo, sem o sacrifício do trabalho proporcional e honesto. É um mecanismo de compensação macabra que detecta a ambição e a transforma em dívida de sangue. Os pastores e líderes espirituais da região que visitam as bordas do vale para realizar orações de contenção afirmam que os sulcos profundos encontrados na terra ao redor das ruínas não são marcas de animais nem sulcos de máquinas agrícolas. São cicatrizes deixadas por algo que arrastou o desejo e a ganância humana diretamente para o abismo. Eles dizem que a terra ali não é fértil por causa dos nutrientes, mas porque é regada pelo arrependimento daqueles que tentaram dominar o que não compreendiam. A lição final fica gravada no chiado estático dos rádios e celulares de quem ousa passar perto daquelas cercas retorcidas. O sinal de telefonia morre, sendo substituído por uma frequência baixa, um mantra repetitivo que penetra no subconsciente do viajante. Lembrando que a fartura fácil tem um preço que sempre volta para cobrar o que lhe pertence por direito de contrato. Se você por acaso, ou curiosidade mórbida, encontrar-se nas proximidades daquele vale numa noite sem estrelas e ouvir 3 vozes distintas, uma infantil, uma feminina e uma rouca como coro, menos cantando, uma melodia sem sentido, ao longe não se incline para ouvir, não tente decifrar as palavras. O som é uma isca projetada para pescar a sua atenção e puxar a sua essência para dentro do ciclo. Acima de tudo, guarde o seu nome em segredo absoluto sob aquele céu. Não o pronuncie em voz alta, nem mesmo em pensamento, pois naquele lugar os nomes são como moedas de troca. Há dívidas que, uma vez descritas e vinculadas a uma identidade, tornam-se o domínio eterno das sombras que ainda caminham por aquelas colheitas malditas. A fazenda das 3 almas permanece lá, verde e exuberante no meio da seca, como uma armadilha armada pela eternidade, esperando o próximo coração ambicioso que acredita que pode receber tudo sem oferecer nada em troca. No interior da Bahia, o silêncio não é vazio, é apenas a voz da dívida esperando o momento de ser paga. Se você sentir um arrepio súbito ou ouvir um sussurro onde deveria haver apenas o silêncio, talvez a maldição tenha encontrado um novo caminho através desta história. Há verdades que nunca deveriam ser despertadas, e agora que você as conhece, elas também conhecem você em algum nível da sua consciência. Durma bem, se conseguir, mas lembre-se aí no escuro do sertão, o que é plantado com sangue nunca para de crescer. Algumas almas nunca encontram descanso. Elas apenas esperam pela próxima safra. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.